Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe a todos. Uma noite especial para nós, porque vamos avançar no nosso projeto Família, Educação dos Filhos. Iniciamos em fevereiro e a conclusão dar-se-á em dezembro. Hoje, a terceira etapa sobre a condução sempre segura, doce, clara, da nossa querida professora doutora, que está aqui conosco, Daniela Boleta Seranto. Também se reveste uma noite especial, porque hoje, 30 de junho, é uma noite especial. Há 14 anos, a retaguarda retornava à dimensão espiritual o homem-amor, Francisco Cândido Xavier. A gente não pode esquecer destas coisas, né? Então, nos lembraram também hoje, algumas editoras que a gente compra livro deles, nos lembraram disso. Então, nós temos aqui uma vida de luz que construiu sonhos e produziu amor. Foi a síntese que nos mandaram da desencarnação de 30 de junho de 2002 de Francisco Cândido Xavier. Vou fazer a nossa prece, em seguida nós convocaremos a nossa Débora Matos, que é a diretora, está vinculada ao nosso DIGI, que vai realmente fazer, então, as vezes de apresentadora da nossa expositora na noite. Primeiro, a nossa prece, unamos-nos em pensamento para deixar o nosso ambiente ainda mais favorável do que já está. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, vossos filhos que despertam gradativamente de sono milenar, que têm nesta existência fundamental a iluminação que foi proposta para nós há tanto tempo e que agora, enfim, nesse mesmo despertar, estamos assumindo gradativamente a nossa imensa responsabilidade. Além de equacionar a problemática da nossa sombra densa, em equívocos que cometemos na retaguarda por incúria, rebeldia e outras questões, a iluminação interior é imperiosa para todos nós, tornando dessa maneira, equacionando estas questões, que o ego gradativamente dilua-se no self e passa a ser um servidor do mesmo. Estamos a caminho, Senhor, da compreensão plena das vossas leis justas, sábias, portanto, nos adequando nas mesmas e crescendo na direção da plenitude. Abençoa a nossa proposição da noite, fundamentalmente através dos vossos mensageiros celestes. A inspiração não falte para a nossa expositora, para que a proposição que nos será apresentada guarde profunda ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. Débora. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de luz. E nós estamos aqui para apresentar mais uma vez o projeto que já vem ocorrendo, já não é mais um projeto, porque tem acontecido já há um bom tempo. Estamos na nossa, como o Vanim falou, na nossa 4ª edição, mas é um projeto da URI em conjunto com o DIGI da URI, que é o Departamento de Infância e Juventude, que trata da evangelização das crianças até os jovens, e que ocorre a cada tempo em todas as casas espíritas. Nós estamos hoje com o nosso tema, que a Daniela vai nos apresentar, que é Verão de Nossas Vidas, a Autoeducação para a Educação do Outro. Esse projeto, ele visa e tem como público-alvo todas as pessoas, mas em especial e com muito carinho a família e a educação dos filhos. Por isso que é vinculado ao DIGI. Então, todo mundo tenho certeza que vai poder aproveitar muito, mas em especial pais, mães, família, todos crescem muito nessas reuniões que acontecem. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós teremos agora uma leitura com a nossa evangelizanda, a Júlia, para introduzir os trabalhos, e nós chamaremos a Daniela para nos brindar. Boa noite. O nosso texto é do livro chamado Doutrina e Escola, que é esse livro aqui. O livro é de Francisco Cândido Xavier e tem diversos autores espirituais. A lição que vai ser lida hoje é a lição número 12. Estudo como dever. Compreendamos assim, nas instituições do Espiritismo, que restauram o Evangelho para a atualidade, o culto do estudo edificante como simples dever. Todos detemos conosco graves lições. O estilete da angústia na própria alma,
a expiação em família, a moléstia humilhante, a inibição aflitiva, a inadaptação social, a trama da obsessão, a esperança frustrada. Buscar sistematicamente o alívio de uma hora, sem penetrar a essência da dor, é o mesmo que adquirir panaceias de ilusão e adotar a irresponsabilidade como norma de vida. Por isso mesmo, é indispensável sacudir o marasmo do conformismo, nos excessos do próprio ser, focando a observação em linhas renovadoras da emotividade e do pensamento, para que se elevem nossas percepções e concepções no rumo do progresso. Para isso, é imprescindível que o estudo nos favoreça, porquanto a existência é passo de evolução, em que o conhecimento é pão do espírito, quanto o pão material é sustento do corpo. Estudo sem ostentação de saber, estudo sem paranoia intelectual, estudo para trabalho incessante, estudo como hábito nobre nos domínios da cooperação e do entendimento. Quem assinou essa mensagem foi o benfeitor espiritual Emmanuel. Obrigada. Então, convidamos a Daniela Boleta Seranto, que é trabalhadora tanto da CEPAL quanto da nossa URI. Seja bem-vinda e muito obrigada por ter vindo nos prestigiar. Mais uma vez. Boa noite a todos. Nós que agradecemos a oportunidade de mais uma vez estar aqui e aprender. Por quê? Eu digo assim, que se pelo menos uma pessoa aprender daquilo que eu vou comentar agora, e a principal pessoa a aprender sou eu, já está de bom tamanho. E hoje nós vamos falar sobre o verão de nossas vidas, a autoeducação para a educação do outro. Bem, quando a gente fala de verão, nos remete às estações do ano. E a nossa vida é um ciclo. Então, André Luiz diz que infância, juventude, madureza e velhice são simples fases da experiência material. E elas se repetem várias e várias vezes, quantas forem necessárias, até que consigamos atingir aquilo que viemos buscar, que é o conhecimento. E eu começo com a seguinte pergunta, quem daqui, dentre nós, não chegou a dizer assim, parece que foi ontem, Como passou rápido, nós já estamos em julho de 2016, E ontem o ano começou, E ontem eu estava na infância da minha vida, eu estava na primavera, na juventude. E agora? Agora eu já estou no verão. Muitos daqui, a grande maioria, estamos no verão das nossas vidas. E não muito vai tardar para chegar o outono, para chegar o inverno. E no verão das nossas vidas, as atividades são tantas: trabalho, casamento, filhos, compromissos que nós temos, que são tão intensos, E o que acontece? Acaba que o tempo para nos dedicarmos àquilo que realmente é importante, ou seja, o tempo para nos dedicarmos à espiritualidade, acaba se tornando escasso. É tão comum nós falarmos, deixa para amanhã, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver os filhos criados, quando eu não sei quanto tempo vai durar, Então, nessa fase de filhos, casamento, trabalho, muitas vezes nós não dedicamos o tanto quanto nós poderíamos ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, quando a gente fala em trabalho, no verão das nossas vidas, na fase adulta, é a fase que mais trabalhamos. Por quê? Porque até a infância, a adolescência, a primeira fase ali da juventude, nós estamos nos preparando para isso, E
Lá, já na senilidade, passamos essa fase. Então, na fase adulta, nós nos dedicamos ao trabalho, que é definido como conjunto de atividades realizadas. O esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. E muitas vezes, essa meta do trabalho está vislumbrando apenas o quê? Vislumbrando apenas os bens materiais. Poxa vida, eu preciso trabalhar muito para angariar riquezas, para que a minha velhice seja adequada, seja razoável. E às vezes eu me esqueço aqui de preparar-me de forma espiritual para essa velhice. E Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se a necessidade do trabalho é lei da natureza. Então, vocês poderiam me falar assim, não, mas a gente precisa realmente trabalhar. Sim, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Temos, sim, que nos dedicar ao trabalho material, né? A busca das condições para termos uma vida adequada, para darmos uma vida adequada aos nossos. Mas a todos nós, se tivermos realmente vontade de ser úteis, e eu acredito que se estamos aqui, temos vontade de ser úteis, a Terra oferece um imenso campo de trabalhos, não só visando o lucro, né? De realizações e de progresso no âmbito espiritual, naquilo que realmente viemos buscar aqui. Temos todos possibilidades de realizar alguma coisa, seja uma palavra dada a alguém, um abraço fraterno, um tempo dedicado a uma pessoa. Isso já é algo muito importante. A cada um foi confiada uma tarefa. Então, nessa tarefa, nós temos que ser bons trabalhadores. E no verão das nossas vidas, é a fase que mais trabalhamos. Trabalhamos, como eu disse, aos fins materiais, mas trabalhamos também, e podemos fazê-lo, aos fins espirituais. No livro Leis Morais, Joana de Ângeles nos diz: a riqueza, sob qualquer aspecto considerada, é bênção que Deus concede ao homem para a sua felicidade e que lhe compete bem utilizar. Então, nós trabalhamos, alguns adquirem a grande prova da riqueza, mas nós temos que utilizá-la de forma adequada, multiplicando-a em dons de misericórdia e progresso a benefício do próximo. Então, será que aquilo que nós estamos fazendo, estamos também pensando no nosso próximo? Estamos ajudando o nosso próximo? Desculpa que ficou alterada a cor ali, daí vocês não conseguem ler, tá? Torná-lo oásis reduzido para o próprio prazer, em pleno deserto de recursos, onde medram a dor e a miséria de todo porte, que se converte em algema de demora, significa escravidão. Então, nós não podemos utilizar, né, da riqueza apenas para o nosso prazer. Todas as concessões da vida rendem juros conforme a direção e aplicação que se lhes deem. Então, se nesse momento nós estamos nos dedicando a angariar riquezas apenas para o nosso bem, isso é o que nós vamos colher lá no futuro, né? Algumas pendências morais. Os bens materiais ensejam o progresso e devem fomentá-lo, porquanto a própria evolução humana impõe necessidade que os homens primitivos desconheciam. Nós não teríamos chegado até onde chegamos se não fossem os bens materiais. Por que eu estou dizendo isso? Porque, apesar de nós falarmos assim, olha, não se pode dedicar tanto ao trabalho visando o lucro
o trabalho buscando o bem material que vai fomentar o progresso é importante. As exigências da higiene, do conforto, da preservação da saúde, se não fossem as pesquisas científicas buscando novas técnicas de tratamento, né, as pessoas não viveriam tanto quanto estão vivendo. Então, buscando a preservação da saúde, das experiências, da evolução, facultam a aplicação de valores que simultaneamente organizam um sistema de crescimento e desenvolvimento do indivíduo, como um grupo onde vive. Então, nessa fase é que mais buscamos o trabalho. Porém, não cabe a ninguém o direito de usufruir, seja o que for, em detrimento das possibilidades do próximo. Sabe aquele? Olha, eu estou na fase mais produtiva da minha vida. Eu tenho um bom cargo. E se preciso for, eu passo a perna no outro para conseguir subir ainda mais. Não é isso que prega a lei da consciência. Criminosa a exploração que exaure as forças naturais e entenebrece o caráter humano. Desse modo, a direção que o homem dá aos recursos materiais, mediante a aplicação egoísta, que é um dos nossos maiores males, ou a utilização benéfica, faz que tal se transforme em liberdade ou algema, grilhão, dita ou desgraça. Então, nós temos, sim, que saber aproveitar, mas pensando no bem do próximo. Administradores que todos somos, transitoriamente, dos haveres, enquanto na vida carnal, seremos convocados a contas para relatórios. Será que nós estamos preparados? Todas as vezes que temos que fazer um relatório de algo, né, de certa forma, nos preocupamos. Por quê? Será que eu fiz a contento? Será que aquele que me designou a tal trabalho vai ficar satisfeito com aquilo que eu fiz? E quando Deus nos perguntar isso, né? Apresentando o que fizemos das concessões divinas que passaram pelas nossas mãos. E será que o inverno vai chegar e nós não vamos nos arrepender, né, de tudo o que nós tivemos, de todas as possibilidades que tivemos? O dinheiro, a propriedade, a posição social relevante, a saúde, a inteligência, a mobilidade, a lucidez, são bens que o espírito recebe como empréstimo. O que nós temos aqui? Divino, para edificar e construir aventura. Será que nós estamos aproveitando esses benefícios, né, para o nosso crescimento? Qualquer emprego, missão, engendra escassez e limitação que se transformam em aflição e desespero. Então nós precisamos, né, empregar adequadamente o nosso trabalho, principalmente nessa fase do verão das nossas vidas. Por quê? Porque, como está lá em Lucas, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Será que nós colocamos um outro senhor na nossa vida? Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, trabalho é importante, sim. No verão das nossas vidas é que mais trabalhamos, mas temos que nos dedicar, né, dispensar parte do nosso tempo para o trabalho ao outro também. E quando se diz trabalho, a pergunta 675 refere-se a: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Né? E a resposta dos espíritos: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Isso daqui me acalenta muitas vezes. Por quê?
Porque no papel de professora, quando eu não vejo algo concreto, e eu acredito que muitos de vocês são assim, né? Eu penso assim, poxa, não produzi nada hoje. Não produzi nada hoje, mas eu tenho que pensar que eu tenho uma família, né? Que eu tenho 2 filhos, e talvez a educação que eu tenha dado a eles, né? Tenha servido como trabalho. Por quê? Qualquer ocupação útil é trabalho. Uma prece que eu tenha feito, né? Bons pensamentos voltados a alguém, tenha servido como trabalho útil. Bem, e em A Leis Morais da Vida, diz o seguinte: sob pretexto algum te permitas a hora vazia. A ociosidade, né, é algo muito ruim. E quantas vezes nós perdemos o que nos é mais precioso, que é o tempo, justificando o cansaço, o desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo. Evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Então, podemos trabalhar sempre, mesmo que este não seja um trabalho material, já que estamos no verão das nossas vidas. Se supões que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade. Por quê? Porque se formos ouvir, né, todas as vozes encarnadas e desencarnadas que nos desestimulam ao trabalho, seja ele físico ou espiritual, muitas vezes desistimos. Insiste na atividade que falará com mais eficiência do que tuas palavras. Lógico, né? É mais fácil falar do que fazer. Hoje, para mim, está sendo muito difícil estar aqui, por quê? Porque eu estou sendo julgada por aquela, minha filha está presente, né? Que poderia falar, nossa, a mamãe está falando uma coisa, mas essa mamãe é brava. E mamãe realmente o é, porque mamãe ama. E dá um trabalho danado educar. Então, quando eu estou educando, eu penso, estou fazendo um trabalho útil. Vamos comentar daqui a pouco. Coagido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa, surpreendendo-te com motivação nova para o prosseguimento do ideal. Quantas vezes, né, nós nos cansamos e falamos, puxa vida, vamos desistir que é mais fácil. Afinal de contas, temos a eternidade, né? Se não aproveitar agora, teremos outras possibilidades. Não podemos regredir, e não iremos, certo? Vitimado por injunções íntimas, perturbadoras, que se enraizam no teu passado espiritual, redobre esforços e atua confiante. Você está no verão da sua vida. Você é senhor das suas atitudes. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Por quê? Porque diz aquele ditado, né? Mente vazia é território do maligno. Então trabalha. Porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Então aqui estamos nos referindo trabalho material, porque na idade adulta isso é importante. Trabalho espiritual. Bem, trabalhamos, e nessa fase é a fase que encontramos a nossa alma gêmea, que nem sempre é tão alma gêmea assim, né? Nós vamos nos relacionar com alguém, porque afinal de contas, crescei-vos e multiplicai-vos, né? E uma das maiores caridades, penso eu, é a possibilidade, né, de trazermos um novo ser a esse mundo, né? De direcionarmos esse novo ser para o caminho do bem.
Então, quando se fala em matrimônio, na fase do matrimônio tudo é muito lindo, a união voluntária de um homem e uma mulher, nas condições, essa é a definição do dicionário, sancionadas pelo direito de modo que se estabeleça uma família. E nós vamos ver o quanto a família é importante. E lá, na questão 695, pergunta-se: será contrário à lei da natureza o casamento, ou seja, isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. Então, nessa fase do verão das nossas vidas, é que muitas vezes nos unimos a alguém. Que efeito teria ainda sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. E eles continuam. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas. E o quanto evoluímos nesse período, quando convivemos tão proximamente com uma pessoa, o quanto devemos desenvolver de paciência, de perdão, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição dele, do casamento, seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Tem certos animais que são casais únicos, monogamia por toda a vida. Então, nessa fase da idade adulta, que temos tantas preocupações, que temos o trabalho, que temos o casamento, temos também que nos dedicar a Deus. O casamento, para ser sólido, há de ser uma união de almas afins, que na época do namoro, na época do noivado, nós temos a certeza que somos. Mas, sem espírito de tolerância, casamento algum vai adiante. E aqui entra a autoeducação, que vamos comentar mais adiante. União de almas simpáticas é uma raridade sobre a terra. Por quê? Porque essas almas gêmeas são muito incomuns. Quase todos estamos vinculados aos nossos compromissos de existências anteriores. E olha, se não der certo essa vez, talvez tenhamos que voltar juntos de novo. Então, melhor continuarmos, Melhor tentarmos. O que foi aí? Já pensou nisso, Com o passar do tempo, o casal que se descobre entre si certas diferenças não deve se assustar. É natural que seja assim. Se não houver amor, que pelo menos haja respeito, certo? Tenho visto muitos casamentos se desfazerem por causa do extremo egoísmo dos cônjuges. E no casamento, nós temos que lutar contra o egoísmo. Eu vou casar para ser feliz. Mera ilusão. Se você pensar, eu vou casar para fazer o outro feliz, e se os dois pensarem assim, muito provavelmente dê mais certo. Egoísmo dos cônjuges que não se dispõe a um mínimo de sacrifício e renúncia. Tem que ter? Tem. Poxa vida, mas eu estou tão atarefado, eu tenho tantos compromissos no meu trabalho, eu ainda tenho que me dedicar e eu nem cheguei aos filhos ainda. Então, a idade adulta é uma idade complexa. Certo? Ora, estamos ainda muito longe do amor com que devemos nos consagrar uns aos outros. Mas nada nos impede de começar a exercitar a paciência, o perdão e o silêncio. E o que eu falei no início para vocês, se pelo menos uma pessoa ouvir isso e internalizar, principalmente quem vos fala, já está de bom tamanho. Porque quantas vezes nós revidamos
E revidar é pior. Porque se você revida, o outro revida também. E as arestas aumentam ao invés de serem aparadas. Se um não revidasse quando fosse ofendido pelo outro, teríamos um número infinitamente menor de separações conjugais. Isso é autoeducação. Aprender a respeitar o outro. E isso é muito complexo. E o lar? No livro Constelação Familiar, Joana de Ângeli nos diz que o lar é o celeiro de bênçãos, no qual se coletam as informações e a vivência edificante. Poxa, será que, toda vez eu me pergunto, né? Será que o melhor que eu estou fazendo, porque eu tenho certeza que os pais sempre fazem na sua visão o que é o melhor. Vai ser o adequado para os meus filhos? Porque eu tenho certeza que os meus pais, dentro de toda a simplicidade deles, eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito para nós. Então nós temos que a todo momento pensar nisso, né? Tornando-se o primeiro núcleo de socialização da criança. Por quê? Porque se a criança não está bem engendrada na família, se ela não está bem encaixada ali, como que ela vai se socializar com os demais, né? E nós não recebemos esses filhos para ajudá-los, para encaminhá-los, que aí aure as experiências dos ancestrais, adquirindo os hábitos que deverão nortear a sua caminhada existencial. Então, se nós não dermos uma boa base, todo o edifício que não é construído numa boa base desaba. E nessa fase infantil é que os espíritos estão mais dispostos, né, a receber as informações. Será que aquelas que estamos dando são as informações suficientes? Olha, que a ignorância é muito boa, porque a partir do momento que você se faz essas perguntas, você fala assim: poxa vida, o que eu posso fazer para melhorar? Será que eu estou no caminho certo? Porque o que fizeste dos filhos que lhe concedi, né? Essa pergunta. A família é o alicerce sobre a qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito. Nós não recebemos uma folha em branco. Nós recebemos um ser que talvez seja muito mais evoluído do que nós, né? E que nós simplesmente emprestamos, né, uma veste carnal ali. Será que nós estamos fazendo o suficiente para essa criança? E às vezes essa criança que está na família, moralmente, ela tem conceitos muito melhores do que os nossos, né? Já comentei algumas vezes, mamãe não grita. Ouvir isso é doído. Onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormam latentes. A família é a escola de bênçãos, onde se aprende os deveres fundamentais para uma vida feliz, né? Se eu quero a felicidade do meu filho, eu preciso, nesse momento, plantar isso. E sem cujo apoio fenecem, padecem, morrem os ideais, desfalecem as aspirações, emurgecem as resistências morais. E nós vemos famílias desfaceladas. Será que a família está tendo toda a importância que lhe é devida, né? Por quê? Porque nós trabalhamos demais no auge da nossa vida, nós nos preocupamos de menos com a nossa família. É tão comum nós passarmos os deveres familiares a alguém, né? Tem uma secretária para fazer tudo, certo? Será que nós estamos tomando os papéis que realmente nos foram dados? Essa pergunta não é para vocês, essa pergunta é para mim.
E aí chegam nos filhos, né? Esses são os meus. A Heloísa de 10 e o João Antônio de 1. Já fez 1 ano ontem. Parece que foi ontem. Passou tão rápido, né? Será que eu aproveitei esse 1 ano para educar esse espírito, né? Que é bem bonzinho, mas quando eu pego no colo, arranho o meu rosto, olha para mim e ri. Será que não é nesse momento que eu preciso falar assim, poxa vida, eu sei que nós nos conhecemos de algum lugar e eu vou dedicar tempo do verão da minha vida para fazer um trabalho. Todo serviço útil é trabalho para te educar. E se aconteceu algo no passado, não nos diz respeito agora, mas que possamos aproveitar esse momento. Por quê, né? Porque a grande pergunta que encontraremos lá, eu não tenho filhos. Talvez você não os tenha biológico, mas aqueles que não têm filhos muitas vezes dão conselhos, ou têm filhos adotados, né? Se não tem nessa encarnação, talvez não era para ter mesmo, certo? E quando chegar lá e a pergunta for feita, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Né? E hoje eu entendo muito bem quando os meus pais falam assim, nós somos bem felizes. Por quê? Porque vocês se viram sozinhos, sou eu e meu irmão apenas, né? Vocês foram para o mundo, se viram sozinhos e quando tem saudade retornam. Tá? A casa sempre está aqui para retornar. Será que eu estou criando os meus filhos de forma que eles tenham vontade para no inverno da minha vida eles voltarem para mim voluntariamente? Não estou dizendo cuidar, não, né? Cuidar também, mas será que eles terão prazer de vir nos visitar? De voltar ao ninho? Ou será que o que eu plantei agora, no futuro, só vai, né, resultar em, eu tenho que ir lá visitar os meus pais, como se fosse um dever? E a resposta, né, se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. E eu acho que ver um filho sofrer é pior do que a gente mesmo sofrer, né? Quantas vezes a gente fala assim, está doente, poderia ser eu, né? Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei que vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitarei para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Por quê? Porque aqueles que estão ao nosso lado já são nossos, de vidas passadas. Nós estamos tendo mais uma oportunidade. E a oportunidade agora é aproveitar para realizar um bom trabalho. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existe antes do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral. E muitas vezes nós utilizamos no verão das nossas vidas a desculpa de que para fornecer uma educação intelectual adequada para os nossos filhos, nós temos que abandoná-los e nos dedicar ao trabalho, porque esse fomentará essa educação. E quanto nós nos preocupamos com a educação moral? Novamente, talvez moralmente ele seja melhor do que nós, mas ele nos veio, né? Se não foi para aprender conosco, foi para nos ensinar. Desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. E assim vamos seguindo, né? A mãe é corresponsável
muitas vezes, de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, né? Porque aquela história, olha que lindo, é um anjo. Não é. Se está aqui, precisa estar aqui. Se está comigo, precisa estar comigo. E se eu perceber alguma má tendência, tenho o dever de podar, né? E tem um texto que fala sobre pais maus, mais especificamente mãe má, né? E eu não entendia porque às 22 horas exatamente meu pai ficava no portão. E se 22 horas exatamente eu não apontasse no portão, na semana seguinte eu não saía de casa. E eu falava, poxa vida, né? E cada vez eu inventava uma história, ai gente, eu preciso ir embora porque eu estou com uma dor de cabeça, né? Porque meu pai é mau, ele fica me esperando no portão. E hoje eu agradeço ele ter sido mau o suficiente e ter dedicado tempo a ficar esperando no portão. Então nós temos que, pelo meio da educação, podar os maus princípios. Entretém e desenvolve esses princípios se nós não os podarmos, por descuido ou por fraqueza da qual é culpado. E será que no inverno das nossas vidas nós não vamos voltar para trás e falar assim, poxa vida, eu poderia ter me dedicado mais a esse trabalho, né? E tem estudos que mostram com pessoas já acamadas no final da vida sobre os arrependimentos deles. E eles não se arrependem do dinheiro que não ganharam, do trabalho que não tiveram. Eles se arrependem, né, das relações emocionais que não tiveram, dos cuidados que não tiveram com os filhos e com os outros. E na Revista Espírita diz o seguinte, rebuscando a causa primeira dos instintos e das inclinações inatas, que se descobrirão os meios mais eficientes de combater os maus e desenvolver os bons. O jardineiro poda o jardim, né? E às vezes corta brotos lindos, que dói na alma cortar, né? Para que a planta possa crescer sadia. Será que nós estamos sabendo podar? Quando esta causa for conhecida, a educação possuirá a mais poderosa alavanca moralizadora que jamais teve. E qual é a fase que mais educamos? Nos educamos, educamos nossos filhos, educamos os demais que estão ao nosso lado. Por quê? Porque se eu quiser dar um jeitinho em alguma coisa, né, alguém vai ver. Eu estou deseducando essa pessoa. É imperioso que os pais estejam atentos ao processo de transformação, contribuindo dessa forma com sua parte na regeneração da humanidade. Poxa, às vezes a gente fala assim, eu não posso mudar o mundo inteiro não, mas se você mudar o seu micromundo, já está bom, né? Que mundo vamos deixar para os nossos filhos não é a pergunta, é que filhos vamos deixar para o nosso mundo daqui para frente. Na regeneração da humanidade, pois esta poderá ser mais rápida ou mais longa, em função do esforço que cada um individualmente fizer em benefício da coletividade. E temos que ensinar os nossos filhos a pensar na coletividade. A omissão dos pais na tarefa de arquitetos da nova geração poderá trazer sérios prejuízos, não só para os espíritos reencarnantes, nossos filhos, mas para si próprios, pois estarão dificultando a marcha do progresso. E a questão 781 diz o seguinte: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E a resposta, não, mas tem às vezes o de embaraçá-la, postergá-la. Será que se nós não dedicarmos tempo a educar os nossos filhos, nós não estamos postergando isso? Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres que Deus castigará. Serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. O progresso vai acontecer de qualquer maneira. E um excelente educador,
segundo Augusto Cury, não é um ser humano perfeito. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, nesse mundo de provas, expiações. Mas alguém que tem a serenidade para se esvaziar e a sensibilidade para aprender. Quem educa sempre aprende, né? E nesse autoaprendizado, nós vamos evoluindo. E aí nós chegamos, né, na autoeducação. Por quê? Porque se somos autossuficientes no verão das nossas vidas, porque na primavera, infância, juventude, alguém ainda manda em nós. Na senilidade, às vezes não temos nem condições físicas de ser autossuficientes. Se somos autossuficientes, não temos que aproveitar para nos dedicarmos à autoeducação, à reforma íntima, né? E lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não adianta bradar aos quatro ventos, olha, eu sou espírita, né? Será que as atitudes que eu estou tendo está mostrando que eu modifiquei, que eu mudei? E pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. E quantas más inclinações nós temos, né? Todos os dias descobrimos uma. Estamos nos esforçando para isso? Vencer a si mesmo, tá? E isso é o mais difícil. Porque muitas vezes a gente quer ultrapassar o outro, ser melhor do que o outro, né? Mas nós temos que vencer a nós mesmos, a nossa sombra nos cobra, né? O espelho nos cobra. E muitas vezes não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. E inconscientemente ou conscientemente o pratico. E logo depois vem o arrependimento. E será que no inverno das nossas vidas nós teremos muito a nos arrepender? Então o nosso dever, amar o próximo como a nós mesmos. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Qualquer trabalho útil é trabalho, né? Será que nós estamos fazendo pelo outro aquilo que nós desejaríamos? É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Nós temos que conviver em sociedade, muitas vezes nós somos egoístas. E fora da caridade não há salvação. Pode também significar, fora do auxílio aos outros, não te libertarás do eu, do egoísmo, que é muito comum nesta fase da vida nós pensarmos. Eu preciso fazer isso porque eu tenho a responsabilidade de cuidar de uma família, eu tenho que prover a casa, eu tenho que... E assim nós vamos pensando no eu. Inclinado à vaidade e ao orgulho, ao egoísmo e à discórdia. Porque quando nós pensamos no eu, nós esquecemos do próximo. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos. E cada um fazendo um pouquinho ajuda. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o espilais dos vossos corações. Então, temos que nos destituir do egoísmo, do orgulho, da tentativa de passar por cima do outro. E no verão das nossas vidas é a fase que muitas vezes nos utilizamos dessa atitude egoísta. E Allan Kardec nos diz, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Nós temos que tentar nos destituir
né, da vaidade, do egoísmo, ensinar aos nossos, que são o futuro, que a caridade, né, a vaidade, o egoísmo, desculpa, que a caridade, o pensar no outro é o mais importante. E no livro Correio Fraterno se diz o seguinte: o jovem de hoje, pelas determinações biológicas do planeta, será o velho de amanhã, porque o inverno vai chegar. O outono chega e o inverno não tarda. E o ancião de agora, pela lei sublime da reencarnação, será o moço do futuro, porque temos várias oportunidades. Lembramos-nos, porém, de que a vida é imortal, de que o Espiritismo é a escola ascendente de progresso e sublação, de que o Evangelho é luz eterna em torno da qual nos cabe dever de estruturar as nossas asas de sabedoria e de amor. E, num abraço compreensivo de verdadeira fraternidade, no círculo das esperanças, dificuldades e aspirações que nos identificam uns com os outros, continuemos trabalhando, porque é um ciclo, né? E aproveitemos o tempo, né? Eu achei muito interessante essa figura. Estamos aqui, ó, né? A grande maioria de nós, e vai chegar o inverno, né? Será que teremos muitas pendências lá na frente? Tudo bem, temos a eternidade, mas por que esperar? E eu achei esse texto aqui, não tinha o autor, por isso não o coloquei. Só por hoje não me preocupo, só por hoje não me irrito nem critico. Autoeducação. É tão fácil se irritar, é tão fácil criticar. Só por hoje trabalho honestamente e por isso educo os demais. Porque se eu estou trabalhando honestamente, eu não estou deseducando ninguém. Só por hoje agradeço as minhas bênçãos. E temos que ter gratidão por tudo, né? Ah, mas está acontecendo isso, mas graças a Deus. Olha a oportunidade que estamos tendo. Só por hoje sou gentil com todos os seres vivos. E com isso eu vou evoluindo nas estações da minha vida, né? E vou tendendo a aproveitar cada momento. Porque o inverno não há de tardar. E se eu chegar lá só com arrependimentos, né, eu vou ter muito mais trabalho da próxima encarnação. Agradeci imensamente a paciência de todos vocês. Boa noite.